Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Detetive Biológico, Tecidos Vegetais. Você já viu uma rosa colorida? Vamos conferir? Então, o objetivo da nossa aula é demonstrar experimentalmente os conceitos de histologia vegetal já estudados e aprofundar os conhecimentos sobre os tecidos vegetais relacionados à condução de seiva. Então, começamos aqui com o mural desse nosso detetive biológico. Observem bem as imagens que ele coletou através dessa primeira imagem que ele viu numa rede social. Então, ele estava lá analisando a rede social dele, ele acabou reparando nessa linda flor, porém todas as pétalas estão coloridas com uma cor diferente. Ele ficou intrigado e começou a ir atrás das informações. Como será que isso acontece? Então, essa é a primeira etapa da observação. Mas com certeza vocês já devem saber a função de algumas partes das plantas, porque esse conteúdo já foi estudado anteriormente. Então, estamos vendo aqui na primeira imagem uma flor. Na segunda imagem está mostrando o floema e o xilema. Qual é a função desses órgãos vegetais? Então, a flor ela é responsável pela reprodução da planta e o xilema e o floema responsável pela condução de seiva. Então, tudo bem, nós temos aí um grande problema em entender como será que aquelas pétalas ficaram coloridas daquela forma. O que será que está relacionado nesse processo? Então, ele já sabe que a flor é responsável pela reprodução, as cores e os odores dessas flores vão estar responsáveis pela polinização, vai contribuir para a reprodução da planta, e a água e os nutrientes que a planta recebe, que ela puxa do solo, vai percorrer por todo o organismo da planta. Mas como será que essa flor então fica colorida? Esse é o nosso problema de hoje. Então, aqui eu tenho uma sugestão de uma pergunta a partir desse problema que eu trouxe para vocês. Quais processos estão relacionados nesse fenômeno da rosa colorida? E podemos então elaborar uma hipótese a partir desse problema. Existe uma força que as células das folhas fazem para puxar a água pela raiz. E aí, que tal você também elaborar uma hipótese a partir desse problema? Para isso, para a gente poder resolver, nós vamos então utilizar algumas etapas do método científico, como a coleta de dados, a experimentação, a análise dos dados e a conclusão. Então, a coleta de dados nós já sabemos da importância e da função do xilema e do floema para as plantas. Ambos são tecidos condutores de seiva, tá? Então, são responsáveis pela condução de seiva, aonde vai levar por toda a planta. Agora, vamos ajudar então o nosso detetive biológico. Na atividade 1, o detetive verificou que os vasos condutores de seiva, xilema e floema estão presentes nas plantas vasculares e desempenham funções específicas. Ajude ele a descobrir quais são os tipos de seiva que esses vasos transportam e uma característica específica de cada tecido. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram ajudar o detetive biológico? Então, quais são os tipos de seiva que esses vasos transportam e uma característica de cada um? Então, o xilema, ele transporta a água e os sais minerais que estão presentes no solo e possuem vasos com células mais alongadas. Já o floema vai transportar a produção orgânica que ocorreu lá nas folhas das plantas pelo processo de fotossíntese e possui várias fibras que fornecem o suporte, por exemplo. Então, aqui na nossa coleta de dados, ele verificou então que o xilema vai garantir então que essa água e esses nutrientes, esses sais minerais, os macro e micronutrientes que nós já aprendemos, cheguem por toda a planta de maneira eficiente. Então, essas células, elas são cilíndricas e alongadas e com numerosos poros, justamente para ajudar a condução dessa água. E o transporte é chamado de ascendente da água, porque ele vai de baixo da raiz para cima, ok? Já o floema, ele é um tecido vivo encontrado também nas plantas vasculares. Vamos relembrar pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Ele é encarregado de levar os compostos orgânicos solúveis que foram produzidos lá na folha durante o processo de fotossíntese. Observe então a primeira imagem que as flechas em azul, elas vão tanto para cima quanto para baixo, porque precisa percorrer todo o corpo da planta. E essas células, elas possuem também muitos poros, certo? Agora, então, vamos para a etapa da experimentação. Se vocês quiserem tentar fazer em casa depois, fica a dica, é uma experiência bem legal que vocês vão ver os resultados bem rápido. Então, para isso, vocês vão precisar de uma planta com uma flor branca, de preferência o mais clara possível, para poder visualizar esse fenômeno. Tesoura, 2 copos, corantes. Esses corantes podem ser de qualquer cor, mas o vermelho e o azul fica mais forte, tá? Você verifica melhor na experiência. 2 colheres e estilete. O que você vai fazer? Então, nesses 2 copos, você vai colocar metade deles com água, vai adicionar em torno de 30 a 40 gotas desse corante, um em cada copo. Vai dividir o caule ao meio, observe então mais ou menos em torno de 10 centímetros desse caule da flor que você coletou, você vai cortar ao meio e vai colocar metade em cada copo, como está ali na imagem. Depois, esse aqui é o resultado. O dia estava muito quente e esse resultado aconteceu em menos de 10 minutos. E o nosso detetive biológico ficou intrigado. Por que será que foi tão rápido esse processo? E como será que a água colorida conseguiu atingir as folhas e as pétalas? Então, na coleta de dados, ele foi verificar e ele percebeu, então, que as folhas, elas fazem um processo chamado de transpiração. E quem está envolvido nesse processo são os estômatos. São estruturas formadas por células guardas e óstilo, que é uma abertura, que faz então a abertura e o fechamento para a liberação da água, tá? Então, ele além de ser um fenômeno biológico, onde essa água e os íons de potássio vão fazer a abertura e fechamento dessas células, também é um fenômeno físico, porque é uma forma da planta perder calor. A planta também realiza transpiração, assim como nós, animais. Então, a maior parte da transpiração vai acontecer nas folhas. Então, essa foi a primeira coleta que ele fez. A segunda coleta de dados está relacionada, então, com um processo de coesão e adesão das moléculas de água. Como será que essa água colorida conseguiu atingir as folhas e as flores? Então, a gente pode observar que aqui na primeira imagem nós temos a transpiração, que acontece lá nos estômatos e existe uma pressão muito grande que acontece nessas células que faz com que as moléculas de água, que estão bem coesas uma com a outra, tá? Elas sejam puxadas por essas células através da força de coesão e adesão, principalmente também pela molécula estar aderida às paredes do xilema, tá? Aqui nós temos nessa segunda imagem, mostra então a absorção radicular. Então, na raiz,
nós temos o pelo radicular, onde vai aumentar a área de contato de absorção dessa água. Essa água no solo que vocês estão vendo ali vai ser absorvida pelas células, vai passar pela primeira camada, que é a epiderme, a zona cortical, a endoderme, até chegar no xilema. E esse processo tem duas vias, ou a água pode passar por dentro das células, ou ela passa entre as células. São duas vias que essa água pode chegar, tá? E a partir daí, então, desse processo de transpiração, ocorre, então, essa pressão negativa e consegue chegar por todo o organismo. Então, vamos à atividade número 2. O detetive biológico, em suas leituras, encontrou que as forças de coesão e adesão poderiam ser as responsáveis por puxar a água colorida até as pétalas. Explique como isso poderia ocorrer. Vamos lá? Então, pessoal, conseguiram ajudar o detetive biológico? Como será que essas forças de coesão e adesão fizeram então esse processo de puxar a água colorida? Então, devido à ação dessas forças, líquidos sobem naturalmente por alguns centímetros de tubos finos, como os vasos que compõem o xilema. Então, observem a imagem. Essas moléculas de água, elas têm uma força muito grande de coesão entre uma e a outra,
tá? E elas também têm uma força de adesão com o vaso xilêmico. E isso faz com que ocorra, então, essa pressão negativa lá nas folhas, ok? Vamos analisar os dados, então. Então, depois de fazer toda essa coleta, essa leitura, que é muito importante no processo de método científico, então ele chegou à conclusão que essa capilaridade, por conta desses tubos serem muito finos por dentro da planta, elas que fazem, então, essa capilaridade é o resultado dessas forças de coesão e adesão. Quando que a gente percebe isso no nosso dia a dia? Por exemplo, olhem a imagem, nós temos uma teia de aranha com algumas gotículas de água e elas estão ali bem unidas, bem coesas. Ou também quando a gente tem aquela gotinha de água que fica presa na torneira, sabe? Quando ela não cai e nem volta. Quando ela cria essa gota, isso significa o quê? Que a água está bem coesa, as moléculas são coesas e isso proporciona um dos fenômenos da água, que é a tensão superficial, por exemplo. Um outro fenômeno, então, é a capilaridade. Isso faz com que elas fiquem aderidas à região onde elas se encontram, tá? Vamos, então, na nossa terceira atividade. Seria possível realizar o mesmo experimento, porém, utilizando uma outra planta, como o musgo, por exemplo? Justifique a sua resposta.
E aí, conseguiram responder? Então vamos lá. Uma sugestão de resposta então é não, pois o musgo ele é uma briófita que não possui vasos condutores de seiva, sendo chamadas de avasculares. E o processo de transporte de água e sais minerais dessas plantas ocorre por duas formas, ou pela difusão ou pela osmose, então de célula a célula. Como vocês podem ver na imagem, a briófita é uma planta muito pequenininha, então não tem vaso condutor de seiva. Então vamos lá para a nossa conclusão. Então vamos relembrar um pouquinho lá do nosso problema e da nossa hipótese. Então nós tínhamos um problema que era tentar entender o porquê que essa flor estava toda colorida com essas pétalas, cada uma de uma cor. A hipótese que nós formulamos é que existe uma força que as células das folhas fazem para puxar a água pela raiz. Será que isso está correto? Então, essa hipótese está refutada. Por quê? Nós vimos, através da nossa coleta de dados, da experimentação e da análise desses dados, que a transpiração e a capilaridade é que são responsáveis pelo fenômeno arco-íris da flor. E se você quiser testar na sua casa com outras cores, também pode. É só você colocar mais copos com água e corantes diferentes e dividir o caule em mais partes. Assim você vai conseguir um resultado bonito como esse. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Aprofundamos um pouquinho mais sobre os conhecimentos relacionados à histologia vegetal a partir de uma experiência. Se você quiser ver com detalhes, ver vídeo dessa experiência, você pode então acessar o site Experimentoteca ou apontar o seu celular ali para o QR Code que você vai visualizar então essa experiência com mais detalhes. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve!